No episódio anterior, o especialista Denilson revelou oportunidades ocultas no mercado de geradores, além de ensinar a arquitetura do equipamento de forma que qualquer um consiga entender, acabando com a falta de informações técnicas para a entrada de novos profissionais no mercado de grupos geradores. Mas logo no final a transmissão foi invadida e a transmissão caiu. Os invasores deixaram a seguinte mensagem: Essas informações são muito preciosas para você liberar desse jeito, de forma gratuita. Essas informações por muito tempo foram restritas e você está liberando todas elas de graça. E isso não vai ficar desse jeito. Você sabia que você não podia fazer isso e mesmo assim você assumiu o risco e fez. Isso não vai ficar desse jeito. Se prepara, porque agora você começou uma guerra. Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para o nosso segundo dia de aula. Antes da gente iniciar esse segundo dia de aula, eu quero me apresentar para você que está me assistindo pela primeira vez. Eu me chamo Denilson Moraes, sou instrutor da Dynamo Treinamentos em Grupo Motor Gerador e um dos sócios fundadores. E jogue a tua expectativa lá no alto, porque a Dynamo veio para o mercado para democratizar as informações inerentes a essa tecnologia conhecida como Grupo Motor Gerador. Então, jogue a sua expectativa lá no alto, temos bastante conteúdo técnico hoje e você vai surpreender com os conceitos dessa tecnologia que hoje eu vou estar democratizando essa informação para cada um de vocês que estão nos assistindo, ok? E hoje eu vou abrir a caixa preta, ok? Então se prepare que muitas informações interessantes, informações que vão transformar a sua vida profissional. Então vamos lá, eu já estou com o quadro preparado, vamos para essa segunda aula. Aquele que, porventura, não assistiu a primeira aula, fique tranquilo, ela está gravada, mas por um determinado período. Acabando essa aula, você pode já assistir a aula anterior, que também teve bastante conteúdo interessante para você que quer ingressar nessa área de grupo motor gerador. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre uma máquina que ela é responsável pela energia mecânica, tá? Essa máquina é responsável pela energia mecânica. Ontem nós explicamos, né, e definimos grupo motor gerador. E vimos que é uma máquina que transforma a energia mecânica em energia elétrica. E hoje, em específico, nós vamos falar da máquina que produz a energia mecânica, o meu motor a combustão, o meu motor estacionário. Ok, pessoal? Então, você vai ver que é bem tranquilo e você vai entender o princípio de funcionamento dessa máquina que produz a energia mecânica para essa sim ser transformada em energia elétrica, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo equilátero. O que eu quero te dizer? Eu quero fazer uma analogia, uma comparação com o triângulo do fogo. Vocês estão lembrados? Alguém que já cursou a escola técnica, já ouviu falar, já fez um curso de primeiros socorros, já ouviu falar do triângulo do fogo, Mas aí esse triângulo do fogo eu trouxe agora o triângulo para que essa máquina entre em funcionamento. Lembrando, recordando o triângulo do fogo, para que haja fogo, eu preciso, vou botar um triângulozinho aqui do fogo, eu preciso de oxigênio, eu preciso de calor
e eu preciso de combustível. Perfeito, pessoal? Se eu tiver oxigênio, combustível e calor, eu aqui tenho o fogo. E eu aprendi também que para extinguir esse fogo, basta eu tirar um desses elementos. Se eu tirar um desses elementos, eu consigo apagar o fogo. Perfeito? Então, por isso que quando a gente está vendo uma fumaça sair do capô do nosso carro, nós não devemos abrir esse capô. Por quê? Porque o ar está rico em oxigênio. No momento em que eu levanto o capô, esse oxigênio aumenta a concentração de oxigênio e aí o meu carro vai pegar fogo mais rapidamente. Ok? Então agora vamos para o princípio de funcionamento, para que essa máquina que produz a energia mecânica, ela possa entrar em funcionamento, né? Porque somente ela em funcionamento que eu vou ter a energia elétrica para o meu consumidor, certo? Lá para atender os aparelhos elétricos, né, do meu cliente. Então, esse triângulo semelhante ao triângulo do fogo, né, eu tenho o quê? Também o oxigênio. Você vê que os dois estão bem associados, né? Eu tenho oxigênio, eu tenho combustível, porém a base para que haja fogo, eu preciso de calor. Já para que esse equipamento, essa máquina entre em funcionamento, eu preciso de um outro dispositivo conhecido como motor de partida ou arranque, que também tem no nosso veículo, né? E às vezes lá o eletricista, quando o nosso veículo ele não entra em funcionamento, geralmente o eletricista vai lá e vai condenar o arranque, o motor de partida, né? Então, esse mesmo motor de partida arranque, ele é utilizado no motor estacionário, tá? No motor que vai ser acoplado a uma outra máquina chamada alternador, que vai me gerar a energia elétrica. Perfeito? Então, quando eu tenho oxigênio, quando eu tenho combustível, nesse caso aqui o combustível é o meu diesel. Certo? Então, quando eu tenho lá diesel, pode ser também gás. Temos equipamentos a gás. Como pode também ser a gasolina. Gasolina. Então, os tipos de combustível para que essa máquina entre em funcionamento. Ok, pessoal? Então eu preciso do oxigênio e preciso desse motor de partida. Porque eu preciso de um movimento inicial dessa máquina, porque depois ela por si só, ela já vai entrar em funcionamento. Por isso que eu coloquei motor de partida ou arranque temporizado. O que significa isso? Ele só vai entrar em funcionamento durante o período em que o motor começar a pegar, a entrar em funcionamento. Depois que o motor funciona, ele vai estar num giro aí de 1.800 RPM ou 1.500 RPM, então é desnecessário que esse dispositivo, né, esse motor de partida ou esse arranque, permaneça acoplado a essa máquina, ok? Então existe um sistema que vai acoplar esse dispositivo, o meu motor de partida ou arranque, durante uns 3 segundos, né, aproximadamente, isso é configurável, e depois vai retirar esse dispositivo que tem por função iniciar o primeiro movimento dessa máquina que produz a minha energia mecânica. Legal? Até aqui, pessoal. Viu como é que é bem tranquilo? Então eu sei, para que eu tenha
um motor, né, a diesel, em pleno funcionamento, eu preciso ter oxigênio, né? Ou seja, eu preciso ter admissão de ar, e a minha linha de admissão de ar, ela tem que estar desobstruída, né? E com uma maior concentração possível de oxigênio. Então, se eu tenho oxigênio, ok, já estou apto para colocar esse equipamento para funcionar. Perfeito? Eu tenho que ter também o combustível. Então eu tenho que ter uma linha de combustível, né, que vai ser interligada a um tanque, um reservatório de combustível, e esse combustível ele tem que fluir por essa linha desobstruído também e livre de contaminação. Ok, pessoal? Então, se eu já tenho aqui o meu combustível, já tenho uma outra ok aqui para poder colocar essa máquina em funcionamento. Certo? E depois eu preciso o quê? Eu preciso de um movimento inicial. Para essa máquina entrar em funcionamento, dar esse movimento inicial, ela precisa de baterias. Então, se eu tenho o meu conjunto de acumuladores, né, com baterias em perfeito estado, carregadas, né, eu dei o ok aqui porque eu vou ter esse primeiro movimento que essa máquina necessita para aí sim ela iniciar o seu funcionamento. Ok, pessoal? Até aqui, tranquilo. Se tiver dúvida agora, coloque aí que a gente já está acompanhando e vamos estar tirando toda e qualquer dúvida. Mas eu já entendi um princípio de funcionamento de um motor estacionário. E essa máquina ela vai estar acoplada a um alternador, né, e vai providenciar essa energia mecânica para que haja a energia elétrica para o meu consumidor. Ok? Tranquilo? E não basta só colocar esse aqui. Se eu der um ok aqui, ó, tenho minhas baterias, ok. Motor de partida está em cima, pessoal. Oxigênio, admissão de ar, combustível, o meu motor começa a funcionar. Aqui eu começo a funcionar nesse motor. Mas não é só colocar essa máquina em funcionamento. Ela tem que estar em funcionamento com, né, com as suas grandezas de acordo com o projeto pela qual ela foi concebida, né? Então eu preciso que ela trabalhe numa temperatura nominal de funcionamento, eu preciso que ela trabalhe com uma determinada pressão interna, porque essa máquina, quando ela começa a funcionar, no nosso motor, o motor até do carro veicular, ele gera uma pressão interna, porque o motor ele tem o óleo lubrificante, né? E quando ele começa a funcionar, isso gera uma pressão interna, né? E essa pressão ela é monitorada, ela também é controlada. E não é desejado que essa pressão caia muito, né, nos seus valores, dos valores nominais. Então eu tenho a proteção do motor, né, as proteções do motor. E uma das proteções do motor é a alta temperatura. Alta temperatura, ou seja, esse motor, quando entra em funcionamento, ele atinge uma temperatura nominal e não pode essa temperatura, de maneira alguma, vir a elevar. Ok, pessoal? E a outra proteção desse motor é
a baixa pressão de óleo lubrificante. Então, se eu tiver uma baixa pressão de óleo lubrificante, é porque eu tenho algum vazamento e isso provavelmente vai me gerar uma alta temperatura devido ao aumento do atrito das peças internas desse motor. Ok? Então, isso aqui é o básico para você que quer ingressar para essa área. E para deixar assim bem claro essas informações que hoje estou passando para vocês, eu faço uma comparação com o corpo humano. Né? Então, a comparação com o corpo humano é bem assim, é uma didática bem tranquila. Né? A gente hoje, nós estamos numa pandemia, não é verdade? Se nós tivermos que ir num supermercado ou em algum estabelecimento, a primeira coisa que vão lá registrar é a sua temperatura, não é verdade? Sua temperatura. Então, se a temperatura estiver alta, né, você está em estado febril. Então, isso não é bom, você não vai poder adentrar naquele recinto. Assim também é essa máquina. Essa máquina, ela trabalha com aferida com uma temperatura nominal. Toda vez que essa temperatura nominal aumenta, por algum motivo, a proteção do motor de alta temperatura, que se chama termostato de corte, ele provoca a parada do motor de funcionamento. Tranquilo, pessoal? A alta temperatura do corpo humano também não é desejada. É sinal que está acontecendo alguma infecção no corpo. Assim também, a alta temperatura nessa máquina que produz a energia mecânica, chamado motor a diesel, motor a combustão, né? Ou motor a gás, né? Ou do ciclo Otto. Então, não é desejado temperaturas elevadas acima da temperatura nominal. Legal? Assim também como no nosso corpo, né? Quando a gente chega para um atendimento médico de emergência, a gente passa por uma triagem, não é verdade? Chegam lá, eles colocam o quê? Um medidor da pressão arterial. Coloca lá e vai medir a sua pressão arterial. Certo? E ali ele vai registrar. Essa pressão não pode nem estar alta, nem baixa demais. Os extremos vai acontecer o quê? Vai te gerar, sinal de algum problema no seu corpo. Assim também não é desejada as baixas pressões de óleo. E quem é que vai monitorar isso e provocar a parada do equipamento? É o meu pressostato de corte. Pressostato de corte. A pressão do óleo lubrificante diminuindo, esse dispositivo, esse sensor, né, ele vai provocar a parada dessa máquina que produz a energia mecânica para a geração de eletricidade. Legal? E temos também um outro detalhe. Eu vou contar aqui até uma história interessante, verídica, que aconteceu em um atendimento em que eu estava prestando serviço. Eu estava novo ainda, né, atuando nessa tecnologia, mas eu conhecia bem o triângulo do fogo.
E eu sempre me preocupei, pelo fato de ser uma máquina, de eu ter pelo menos 2 métodos para colocar em funcionamento e para retirar de funcionamento essa máquina. Então, o que aconteceu? O equipamento entrou em funcionamento e depois não obedecia o comando de parada. Então, a máquina continuou funcionando, eu acionando, né, ali o comando de parada, e ela não parava, e continuou em regime contínuo de funcionamento. O cliente olhando, já viu que o tempo já estava excedido, né, e eu ali tentando, quando, né, o cliente, né, em algum momento ele saiu da sala, e aí eu falei assim, bom, eu sei que para esse motor funcionar ele precisa de oxigênio, certo? E só tem um local que faz com que essa admissão, essa entrada do ar de oxigênio passe por ele, que é o filtro de ar. Então eu cheguei lá no filtro de ar com a própria prancheta de anotação, cheguei na boca do filtro de ar e pum! Na mesma hora, essa máquina grande, ela parou de funcionar. Por quê? Eu abri esse triângulo por abafamento, tirei o oxigênio. Tirando o oxigênio, estamos também, né, na pandemia, a gente vê que hoje, né, a procura é muito grande. Por quê? Pelo oxigênio. Assim, o nosso corpo humano também precisa de quê? De oxigênio. Você vê que esse vírus, né, Covid-19, ele tem vitimado muitas pessoas. De que forma? Diminuindo o quê? O oxigênio, né, a capacidade dos pulmões de utilizar o oxigênio para a produção de energia. Então, assim também, né, essa máquina, ela precisa de oxigênio. E a gente viu que muitos começam, um dos sintomas, né, da contaminação desse vírus é a pessoa começar a ficar fraca. Não é verdade? A pessoa começa a ficar fraca, vai para o hospital, chega lá, colocam lá primeiro ela no oxigênio e tal, ela começa ali a receber ali oxigênio e tal, né? Depois, se a situação começar a se agravar, ela vai ser o quê? Entubada, né? Com toda a respiração mecânica. Então, assim também é esse equipamento, pessoal. Se eu tiver uma obstrução no filtro de admissão de ar, o que vai acontecer? Eu vou ter menos oxigênio. Tendo menos oxigênio, essa máquina tende a perder potência. Então, algumas situações que você vai chegar no cliente e o cliente vai falar assim, essa máquina sempre funcionou com essa carga, agora ela não funciona mais. Então você já vai desconfiar, com o decorrer do tempo, ela foi perdendo potência. Assim, a contaminação do Covid-19 faz com que o ser humano vá perdendo o quê? As forças, por falta de oxigênio. Assim também a nossa máquina, né, ela funciona. Isso aqui é uma ilustração para deixar você bem tranquilo e ver que é bem simples entender, né, essa tecnologia chamada grupo motor gerador. Então, se eu tiver um filtro de ar impregnado, isso tudo vai me apontar que esse equipamento ele não vai ficar
100%, né? Quando adquirir as cargas do cliente. Ok, pessoal? Então, só nesse nosso bate-papo, você já aprendeu, né, o princípio de funcionamento dessa máquina, o que é essencial para ela entrar em funcionamento: oxigênio, combustível e motor de partida temporizado, os primeiros movimentos, né? Você aprendeu as proteções desse motor, que não basta eu colocar ele em funcionamento, né? Ele precisa trabalhar dentro de algumas características, algumas especificações de projeto, né? Então, algumas grandezas têm que estar com valores nominais. Então, se ela ultrapassar, eu tenho proteção de alta temperatura, o sensor responsável, termostato de corte. E eu também tenho a proteção por baixa pressão de óleo lubrificante, que é o meu pressostato de corte. Legal, pessoal? Alguma dúvida? Escreve aí a sua dúvida que a gente vai tirar agora, imediato. Mas bem tranquilo, Dínamo direto ao ponto e Dínamo democratizando os conhecimentos voltados a grupo motor gerador. Nós iremos abrir a caixa preta. Então, pessoal, chegou o grande momento. Mas espera só um pouquinho, eu preciso passar uma informação, porque nós estamos recebendo muitas mensagens e muitas perguntas, e aí eu quero aqui esclarecer aqui algumas dúvidas, algumas perguntas, tá, dos nossos alunos. Estão nos perguntando se nós temos um curso online. Nós temos sim, um curso online completo, mas vamos focar nessa semana abrindo a caixa preta, ok? Vamos focar na nossa semana abrindo a caixa preta, e chegou o grande dia, hein? Eu vou pegar a caixa e vou abrir a caixa preta, ok? Agora sim, chegou o grande momento. Vamos abrir a caixa preta. Informações preciosas. O que houve aqui? Todo mundo quieto. Vai pro Quem chão, são vocês? Quem são esses caras aí? O que houve? Vai pra lá. Pessoal, equipe, o que houve? Socorro, polícia! Socorro, polícia! Polícia!